Amém e amém. Vamos orar? Pai, nesta noite te agradecemos por esta palavra. Pedimos, ó Pai, que à luz desta palavra, o Teu Espírito, ó Pai, revele a nós os conceitos e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Pai, te agradecemos, ó Pai, porque a ação do Teu Espírito em nós, ela é real, presente, ó Pai, e ela é aquilo que nos mantém e nos motiva a viver, Senhor, ó Pai, a nossa vida, doando-a a Deus, ó Pai. Nesta hora, usa a minha vida, as minhas palavras, que a Tua igreja esteja receptiva a esta palavra e possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esta carta, esse texto que nós lemos faz parte da segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos irmãos que estavam lá, chamado de Tessalonicenses. E essa carta escrita por Paulo foi escrita em sua segunda missão à Ásia Menor. E depois de Paulo ter se separado, a palavra de Deus mostra isso para nós lá em Atos, no capítulo 15, 16, 17, depois da separação de Paulo e Barnabé, há ali uma divisão da missão que estava na mão tanto de Paulo quanto de Barnabé, e a separação foi motivada também pela uma má atitude julgada por Paulo de João Marcos, e Barnabé também quis dar uma outra oportunidade a João Marcos, então eles seguem para caminhos distintos. Paulo ali faz o recrutamento de um outro parceiro ministerial agora, que já não era mais Barnabé, e é Silas. Paulo vai para um lugar com Silas, e a gente vê que ele segue com Silas para a Síria e para a Cilícia, e Barnabé segue com João Marcos para Chipre. E no meio desse caminho também, dessa jornada de Paulo, rumo a essas cidades da Síria e da Cilícia, Paulo também encontra-se depois em Derbe, em Listra, com um outro jovem, que logo ele é recrutado para a sua equipe missionária, se eu posso assim dizer, que é o jovem Timóteo. E também se encontra mais para frente, quando ele vai para Troade, com Lucas, que é o autor da carta do Evangelho de Lucas e é o autor do livro de Atos. E ali ele segue a sua missão, então, para a Macedônia. É isso que Paulo está fazendo. Paulo, então, depois passa por Filipos e chega em Tessalônica, que é essa igreja que é direcionada a esta carta aqui. E diz a palavra de Deus, que é interessante, lá em Atos mesmo, no capítulo 17, se você quiser ir lá comigo em Atos, capítulo 17, deixa marcado esse texto aí de Tessalonicenses. Essa fitinha da Bíblia serve para isso, né? Todo mundo sabe disso, né? Acho que sim, né? Isso é a mania de professor querer ensinar tudo também, né? Fitinha serve para isso. Vai lá comigo em Atos, no capítulo 17, no versículo 6. Atos 17, 6. Olha que legal esse texto. Diz assim, ó. Porém, o 5 diz assim, que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontraram. Arrastaram Jason mesmo, alguns irmãos, diante das autoridades e gritavam: esses que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. Essa era a fama da missão de Paulo e daqueles que andavam com Paulo. Esses aí que promovem tumulto em todo mundo, acabaram de chegar até a nós aqui. E diz a palavra de Deus que por não terem achado Paulo e Silas, arrastaram esse jovem Jason mesmo. Qual que era o teor da mensagem de Paulo, que ele pregava estando lá em Tessalônica? O teor da mensagem dele era que Jesus de Nazaré, como Messias, deveria ser aceito pelos judeus, então, como o Senhor e Salvador deles. Que ele havia morrido e ressuscitado. E essa mensagem não foi bem aceita pela igreja ali, por alguns judeus,
E houve então, a partir desse momento, uma perseguição à pessoa de Paulo, e Paulo precisa sair dali imediatamente por conta disso. Depois de ter acontecido algo com eles, no próprio capítulo 16 de Atos, que diz que ele foi com Silas preso, açoitado, e aí acontece aquele episódio lá com o carcereiro, né, que se converteu também. Então eles saíram dali, daquele lugar, e essa mensagem dele, que ele havia deixado em Tessalônica, frutificou ali. Começou a causar alguns frutos naquele lugar. As pessoas, os judeus, que até então não haviam aceitado essa mensagem, a igreja começou a crescer. A palavra de Deus diz que ela cresceu, que ela começou a dar frutos. E aí Paulo foge de lá, vai para a cidade de Bereia. Ali ele encontra os irmãos que estavam lá na cidade de Bereia, que eram examinadores da palavra. E ele sai de Bereia, deixando em Bereia Silas e Timóteo. E vai então, Silas e Timóteo ficam lá para consolidar aquela igreja, para que o trabalho continuasse então. E essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica foi escrita com um objetivo. E especificamente essa segunda carta, no capítulo 1, com uma palavra para eles agora então de consolo. Uma palavra para eles agora, como se... Eu acredito que isso já aconteceu com você, quando você era um garoto, uma garota, quando você se machucou, caiu, e caiu de bicicleta, jogando bola, que você chegou até os seus pais, eu quero crer dessa maneira, que o teu pai e a tua mãe te abraçou e falou assim, vem aqui, meu filho, até ele se acalmar e parar de chorar. Esse consolo é o mesmo consolo que Paulo está oferecendo àquela igreja que agora começa a passar por grandes provações e perseguições. Aqueles irmãos que haviam ficado lá, depois de receberem essa mensagem de Paulo, começam a sofrer fortes perseguições. E Paulo escreve essa carta, já estando depois em Corinto, a fim de consolar aqueles irmãos que estavam lá. Paulo queria fazer essa consolação. Consolar aquela igreja, e alguns daquela igreja já estavam desanimados, após a aflição que estavam enfrentando. E Paulo queria animá-los, queria encorajá-los, dizendo a eles assim, meus irmãos, prestem bastante atenção, Deus está cuidando de todas as coisas, amém? Pastor, o que tem a ver toda essa história, essa introdução que você deu até agora? Tem muito a ver. A palavra de Deus, ela sempre vem para nós, na aplicação pessoal, trazendo também o contexto em que nós vivemos, as perseguições, as lutas, as batalhas, aquilo que às vezes não nos deixa dormir, as lágrimas que às vezes nós derramamos. A palavra de Deus chega para nós em momentos em que é necessário haver um consolo de Deus para você. Amém, irmãos? Disse hoje de manhã que as janelas dos céus estão abertas, e a palavra de Deus diz que lá em Atos também havia uma recomendação expressa do nosso Senhor Jesus, dizendo para aqueles irmãos assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Do alto também veio Jesus. Maria concebeu e deu à luz a um filho, e o nome dele foi Jesus, o Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Quando Jesus morre, diz, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar com vocês um outro também, que desce de lá das janelas dos céus. E a característica principal desse que desceu das janelas dos céus, que está hoje em nós, ele é chamado na palavra de Deus de o Espírito Consolador. Você está enfrentando luta? Está enfrentando dificuldade na tua vida? Eu tenho uma notícia para você hoje. Jesus deixou conosco o Consolador. Essa palavra vem para você hoje como maneira de te consolar, de tudo aquilo que você tem passado, de tudo aquilo que você tem vivido. Amém, irmãos? Paulo também, nessa carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele atribui toda a autoridade a Deus. Ou melhor, toda a autoridade dada ao Senhor Jesus por Deus. Toda a autoridade
dada ao Senhor Jesus por Deus. E na primeira epístola, 1 Tessalonicenses, dizendo que o elemento principal para a vida cristã era a santificação. E que eles também deveriam se santificar, que eles também deveriam ser diligentes em oração e alegres. Era essa a recomendação de Paulo. Olha, vocês precisam ser diligentes em oração. Por isso que na nossa igreja nós temos aqui, então, 3 reuniões de oração por semana. 3 reuniões de oração por semana. Eu escutei uma ilustração muito interessante. Dizia que havia um homem que trabalhava numa pedreira, e ele trabalhava com ferramentas rústicas, com marreta e com pontaletes, quebrando pedras. A única posição que ele encontrava confortável de quebrar pedras no chão era ajoelhado. E diz que um pastor passou por ele e viu o trabalho dele, parou ao lado dele, ficou observando a ação daquele homem e disse para ele: olha, eu gostaria de ter a habilidade que você tem de quebrar pedras, para quebrar também os corações de pedras das pessoas da minha igreja. E aquele homem olha para ele e diz assim: bom, será que o senhor não está tentando quebrar essas pedras em uma outra posição? Para quebrar pedras você precisa ficar primeiro de joelho. A igreja que não ora não consegue romper. A igreja que não ora não se aprofunda num relacionamento mais íntimo com Deus. Não existe fórmula mágica, irmãos. Não existe. Parece que nós vivemos a nossa busca constante por fórmulas mágicas e por acharmos que nós estamos nos dando bem com tudo. E nós sabemos que isso tem sido estratégia, e parece que ainda, no século XXI, as pessoas ainda caem em estratégias que são esfarrapadas. Por exemplo, faz uma pesquisa na internet com qualquer produto que você for comprar. Como que a sua pesquisa se baseia? Primeiro você escolhe o produto, depois você escolhe quem fornece, e qual que é a primeira opção da sua compra? Qual que é a primeira opção depois que você escolheu o produto, depois que você olhou todos os fornecedores? Qual que é a opção que vai dar o start para você adquirir? Preço, o mais barato. E aí a gente vê muita gente que cai às vezes em golpe, que fala: uau, promoção relâmpago, você está procurando um produto que custa R$1.000, aparece por 150. E a gente fica pensando, não é possível que uma pessoa ainda hoje caia nesses golpes. Por quê? Porque a gente sempre quer se dar bem, a gente sempre quer contar vantagem, a gente sempre pensa que a gente está se dando bem nessas questões, quando na verdade, gente, isso também é a maneira como às vezes a gente se relaciona com as coisas de Deus. É melhor eu falar, ore por mim, do que eu de fato mesmo orar. É melhor eu acreditar que alguém vai fazer tudo por mim, e eu vou só somente chegar, sentar e me alimentar e comer da mesa sem nenhum esforço. Coisas mirabolantes aparecem na internet. Dietas, então, nem se fala, né? Tem uma lista das 10 mais famosas, né? E aí tem dietas assim, maravilhosas. Tem a dieta da lua, já viu a dieta da lua? Só come à noite? Essa é a dieta da lua. Dieta do açaí que eu como, né? Tem um monte de dieta do cã, fala uma dieta aí, Mateus. Dieta da manga, só come manga, 3 dias comendo manga. Já viu essa dieta aí? Você fica amarelo, cada cor da camisa da Cláudia. 3 dias comendo manga. Emagrece, que é uma beleza. E a gente acredita nessas coisas mirabolantes. Irmãos, não existe fórmula mágica. É necessário que você faça como aquele trabalhador disse para o pastor: para quebrar coração de pedra, só de joelho, irmão. Quer ser forte? Ajoelha, irmão. Quer vencer? Ajoelha, irmão. E o ajoelhar é orar, fala com Deus. E é isso que essa igreja já fazia. Lá em Tessalonicenses diz: sejam santos, sejam diligentes em oração e sejam alegres. E ao enviar essa carta, essa segunda carta, é porque havia primeiro enviado a primeira carta. 1 Tessalonicenses chegou, e o mesmo emissário que enviou, a pessoa que levou esta carta, trouxe de lá algumas informações da igreja que estava lá em Tessalônica. E disse assim: olha, a igreja de lá agora
está enfrentando batalhas, dificuldade. E aí Paulo encontra então, nesse momento, uma necessidade de encaminhar a segunda carta, que é essa carta que nós lemos aqui, através dessas notícias de perseguição, através dessas notícias que eles estavam sofrendo, sendo atacados, e a palavra de Deus diz que eles estavam sendo atacados por falsos mestres. Olha para você ver o que estava acontecendo com a igreja nesse segundo momento aqui. Existiam alguns falsos mestres que estavam dizendo assim, Jesus vai voltar amanhã. E sabe o que estava acontecendo com a igreja? Alguns já tinham até parado de trabalhar. Pararam de trabalhar. Falaram, Jesus vai voltar amanhã? Então vamos parar de trabalhar. E além, não somente de parar de trabalhar, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a inflamar os outros, falando, você está trabalhando ainda? Por que você está trabalhando? Jesus vai voltar. Né? Esses falsos mestres estavam ali pregando essa palavra, né? Falando da segunda vinda de Cristo. Alguns já estavam esperando essa segunda vinda de Cristo e começaram a acontecer esses problemas dentro da igreja. E o objetivo dessa carta de Paulo, então, foi trazer consolo, conforto, corrigir os erros ali daquela igreja que estavam acontecendo lá. E nós vamos, nessa noite, nos atentar não às correções de Paulo, que ele faz à igreja de Tessalonicenses, mas ao consolo que ele dá nesse primeiro capítulo, nesses versículos que nós lemos. Nós vamos nos atentar a isso. É possível, irmão, ter conforto e consolo na aflição. E se você crê nisso, diga amém. Sabe por quê? Porque por meio das aflições, por meio das lutas, nós somos moldados. Nós passamos, então, a nos fortalecer. Nós passamos, então, a encarar os problemas de uma outra maneira. E eu quero que você volte comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: agradeço a Deus por vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. É o que Paulo está dizendo a eles. Eu agradeço a Deus por vocês. No versículo 4 diz assim: e é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Ele diz para eles assim, que isso é resultado da oração que vocês têm tido. Isso é resultado da vida com Deus que vocês têm vivido. E lá em 1 Tessalonicenses, volta lá um pouquinho comigo, em 1 Tessalonicenses, algumas folhas aí, no capítulo 3, no versículo 3 e versículo 4, diz assim, 1 Tessalonicenses, Renato, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4, diz assim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Olha o versículo 4, pois quando ainda estávamos com vocês, predizemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de vocês. Agora vai lá comigo no capítulo 4, versículo 1. Diz assim, finalmente, irmãos, pedimos a vocês que os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devemos viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Vai comigo agora lá para o versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. E na verdade, vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. E Paulo está dizendo para eles assim, perseguição, tribulação, eles iriam passar, eles iriam viver. É isso que Paulo está dizendo aqui. E não tinha nada em comum isso estar acontecendo com eles. Isso acontecia e era natural acontecer. É o que Paulo estava dizendo a eles. Isso ia acontecer de qualquer maneira àqueles irmãos que estavam lá. Não tinha como
como fugir disso, não tinha como escapar disso, uma vez que estavam pregando a verdade. E quem era Jesus? Atos no capítulo 14, vai lá comigo também, Atos capítulo 14, no versículo 22. Isso já tinha sido falado por Paulo. Atos 14, 22, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendavam ao Senhor, em quem havia crido. Atos 14, 22. Amém. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Toda a dificuldade agora, irmãos, que eles estavam enfrentando, e que nós enfrentamos, e que aqueles crentes passavam, inclui então agora de fato um encorajamento de Paulo. O interessante aqui é que ele fala dos princípios das dores, da dificuldade e da preparação para a volta de Cristo. Eu assisti aquele documentário hoje, Marie, e eu recomendo que você assista. E vai virar uma mensagem, uma frase que eu ouvi no documentário, dizendo assim a frase: se todos têm a razão, não há por que ter consenso e nem diálogo. Consegue entender essa frase? Se eu tenho a minha razão e eu estou certo da minha verdade, e se você tem a sua razão e está certo da sua verdade, não há por que eu e você dialogarmos. Eu brigo pela minha verdade e você briga pela sua verdade. E aí o que acontece com o mundo? O mundo se destrói. Mas o legal, que salta aos meus olhos uma outra coisa, que a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. E é o que Paulo está dizendo aqui para eles: meus irmãos, vocês vão ter dificuldade, é o princípio do que está por vir a vocês. Prestem bastante atenção nisso. Vocês não estão aqui para agradar ninguém. Pelo contrário, a verdade de vocês vai ser como um comichão no ouvido das pessoas. Eles vão se incomodar com a palavra de vocês. Eles vão se incomodar porque como pode uma pessoa dizer que é detentora da razão e que ela mesma é a verdade? Isso é impossível. Cada um tem a sua verdade. A verdade é Jesus. E Jesus, como verdade, que nos liberta das nossas falsas verdades, que depois que conhecemos Jesus, vemos que vivíamos numa mentira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tiago no capítulo 1, e Tiago no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, Tiago disse assim para os irmãos: olha, irmãos, tenham grande alegria. Diz, é alegria. Tiago está falando aqui, ó, tenha grande alegria por passarem por várias provações, irmãos. Fiquem felizes. Você dá para entender um negócio desse? O cara está passando por dificuldade, e Tiago diz: fiquem felizes por passar por várias provações, porque isso produz em nós e produz em você perseverança. E Ele está te preparando para um momento, e é a coroa da vida essa preparação para você. Amém, irmãos? É isso que está dizendo. No versículo 5 de 2 Tessalonicenses, a gente continua aqui no texto, diz assim: isso é sinal evidente do justo o quê, irmãos? Justo o quê que fala aí no versículo 5? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz o quê? Isso é sinal evidente do quê? Do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. Deus é justo, irmãos, amém? E Deus justo também é juiz, e a vontade de Deus ela é sempre absoluta. Isso é sinal de que Deus governa de maneira justa, permitindo que a nossa fé seja fortalecida, o amor uns aos outros crescendo, como a palavra de Deus está dizendo. E aí ele diz assim, ó, depois de tudo isso, vocês podem se considerar dignos do reino de Deus. E o dignos que ele diz aqui, que Paulo diz, não é dignos porque merecemos. Não é isso que ele está dizendo. Não é digno por merecimento.
Nós não somos merecedores, mas é digno no sentido de você estar sendo equipado para o grande dia, quando o Senhor Jesus virá buscar a igreja. Deus usa esses momentos, irmãos, para nos preparar para o reino que está vindo. A palavra de Deus é muito enfática e diz assim, que a partir do momento que Jesus veio a esta terra, o primeiro dia do seu nascimento, já foi o primeiro dia do final dos tempos, porque a promessa já começou a se cumprir. Entende isso? Quando a palavra de Deus que diz o final dos tempos está chegando, é exatamente isso. O final dos tempos compreende a vinda do Senhor Jesus, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Esse período é o final dos tempos. E olhamos para os sinais, e essa carta de Paulo aqui também diz, fazendo as recomendações, eu recomendo que você leia também, primeira e segunda, mas dizendo assim, não é nesse dia não, tem algumas coisas ainda para acontecer, e nós precisamos abrir os nossos olhos, que está muito mais próximo do que nós imaginamos. E sabe o que ele quer dizer de ser digno? Eu vou dar um exemplo para você. Quando nós estamos em casa, e essa quarentena fez a gente ficar bastante em casa, quando nós estamos em casa, você sabe que tem alguns dias que é o dia da faxina mesmo, não tem? Esse é o dia que você faxina tudo, levanta as cadeiras, tal, varre tudo, e lava, e água para todo lado, e desinfeta e tal, tira pó. Mas tem um dia que é o dia do tapinha, né? Passa a sujeira e põe embaixo do tapete, e continua a vida, segue a vida, né? Por quê? Só estou eu aqui em casa. Mas eu sei de uma coisa, Silvia. Quando eu ia fazer visita presencialmente, eu tenho ido a algumas casas, eu sou o grande causador da faxina intensa nas casas. Porque quando a gente vai receber visita, o que acontece? O que a gente faz em casa? É faxina para todo lado, e limpa e lava, não é isso? Né? Esconde todas as coisas. Se abrir a porta do guarda-roupa, irmão, vai cair tudo, né? Mas o cara não vai abrir a porta do guarda-roupa porque chegou aqui em casa, né? Mas assim, é exatamente nesse contexto que Paulo está dizendo para vocês, que vocês sejam dignos. E o ser digno é o seguinte: a casa mudou? Ela continua a mesma. Mas para você, ao receber alguém na sua casa, você quer no mínimo que a pessoa que for recebida na sua casa seja recebida com dignidade. E ela nem sabe que a sua casa está suja, mas você sabe que a casa está suja. Sabe ou não sabe? A pessoa nem vai ficar olhando, não vai ficar passando o dedo nos móveis para ver se tem pó, né? Mas você sabe que tem uma sujeirinha ali no canto que você não limpou direito. O cantinho da parede que você não passou a vassoura e não passou o pano, né? Então é isso que Paulo está dizendo, olha, que vocês quando forem recebidos ou receberem o Senhor, recebam o Senhor com dignidade, ou seja, preparem tudo que está acontecendo, preparem as coisas que estão acontecendo com você, se prepare para essa grande volta, se prepare para esse grande dia, não desperdice esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, de isolamento. Existem algumas pessoas, presta atenção, que acham que esse momento tem sido extremamente difícil, não suportam os filhos, não suportam o marido, não suportam a esposa, não vem a hora de sair de casa. As pessoas estão assim, para outros tem sido o céu, tem sido um pedacinho do céu. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós o encontrarmos de maneira digna, de nos prepararmos. Como tem sido sua preparação? Como nós estamos nos preparando? Como nós estamos colocando a nossa casa em ordem? Estamos colocando a nossa casa em ordem? Nós precisamos nos aproximar do Senhor, para que a nossa fé cresça. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor, nos dedicar à família. Nós precisamos entender que que a nossa fé seja fortalecida e nós possamos amar mais uns aos outros. Nós precisamos trabalhar essa nossa fé, de sermos dignos do reino de Deus. Amém, irmãos? O versículo 6 do mesmo capítulo diz o seguinte: pois de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Paulo diz que é possível encontrar consolo na igreja e no povo de Deus.
E o sinal desse consolo, desse conforto diante de tudo isso, esse é o caminho, mas que haverá um alívio. E o alívio que nós vamos receber, não é um alívio para as coisas que nos acontecem sobre essa terra. O alívio que nós vamos receber, sabe, depois daquele período que você, não sei se você já ficou, algum período assim, sem tomar água para fazer algum exame, que você não podia tomar água. Já ficou assim alguma vez? E aí o primeiro copo d'água depois disso. Ou então, eu lembro quando eu era garoto, a gente não tinha celular, e eu ficava na rua até o último minuto. Imagina que eu entrava para dentro de casa para fazer xixi para ir tomar água. Mas nunca. Se eu visse alguma vizinha lavando a calçada, eu falava: ô tia, deixa eu tomar um gole aí. Porque se eu entrasse dentro de casa, poderia ser que minha mãe não deixava mais eu sair. Então, sabe aquele que você joga bola a tarde inteira, aí a tia coloca a mangueira para fora para lavar a calçada, e você fala: e agora? Né? Senti um alívio de tomar água, né? Aquele alívio, tal. Esse alívio, nós não vamos sentir nessa terra. O alívio que Paulo está dizendo aqui, é quando Jesus voltar. Aqueles que te atribulam, vão se encontrar com o reto juiz também. A volta do Senhor vai ser assim: do céu Jesus irá se manifestar com os seus anjos. Está dizendo lá no versículo 8, 9 e 10. A volta de Jesus vai ser assim: Jesus vai voltar com os seus anjos. E eu li hoje aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Que todos os olhos o verão. Todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram, até aqueles que os pregaram na cruz, até aquele soldado que enfiou a lança do seu lado. Todo olho o verá. E o alívio e a admiração que nós vamos ter é nos encontrando com o Senhor, com o nosso corpo glorificado, perante os seus olhos e perante a face do Senhor naquele dia. Alívio não é só porque a dor das perseguições vão terminar, mas porque nós estaremos na presença do nosso Senhor. E esse é o grande alívio de Cristo, descendo dos céus, o alívio eterno que nós vamos receber. Amém, irmãos? Dependendo do lado que você estiver, vai ser um alívio. Entenda o lado que eu estou dizendo. O lado da escolha. Jesus veio para todos, mas Ele só recebe aquele que o recebeu. O alívio vai ser para aqueles que o receberam. Mas para aqueles que não o receberam, aqueles que disseram não ao Senhor, dependendo do lado que você estiver, o lado vai ser mais glorioso. Mas existe um outro lado que vai ser o lado mais aterrorizante e o evento mais aterrorizante da história do mundo. O pior momento da vida de muitos, não porque eles não conheceram o Senhor, não porque eles não sabiam quem era Jesus, mas porque eles não o reconheceram como sendo o seu Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles, no último dia, não poderão dizer: eu nunca ouvi falar do Senhor. Mas simplesmente ouvir falar não quer dizer que nós estamos seguros por ouvir falar a respeito de quem é Jesus. Nós precisamos o aceitar como nosso Senhor primeiro e depois o nosso Salvador. O não conhecer, irmão, então não é com relação a esse conhecimento mesmo, mas o reconhecer Ele como Senhor. E no versículo 9, olha só o que diz o versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha a palavra que esse versículo diz: serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso não é desejo do Senhor para nenhum dos seus. Por mais que às vezes seja o nosso desejo. Eu não sei se você teve a oportunidade. E assim, irmãos, eu acho que assim, aquilo que é bom, a gente retém, e aquilo que não presta,
a gente descarta. Já assistiu o filme A Cabana? Já? Chorou? Boa, boa. Você lembra do momento quando o pai tem um encontro com a sabedoria? Lembra deste momento? Em que a sabedoria diz para ele: você a partir de hoje vai ser o juiz. E aí ao lado dela aparece o filho e a filha dele. E ela diz assim: a partir de agora você tem a decisão de escolher qual dos dois vai morrer e qual dos dois vai viver. Você é o juiz, se vira. E ele diz naquela hora: eu não quero mais ser o juiz, porque eu não tenho a capacidade de julgar isso. Ela disse: muito bem, exatamente da mesma maneira que você não teve essa capacidade, o nosso Deus também se entristece pelos filhos dele, aqueles que serão lançados no lago de fogo e aqueles que entrarão na glória com o Senhor. Da mesma maneira acontece. O inferno não foi criado para ninguém, a não ser para o diabo e para os seus demônios. Deus não quer que isso aconteça com as pessoas. Mas, por mais que seja o nosso desejo, esse deveria morrer. Lembra quando ela pergunta para ele, o que deveria acontecer com o homem que fez isso com a sua filha? Ele fala: deveria morrer. Deveria morrer, não merece perdão. Para o nosso Deus é diferente. Para Ele é diferente. Ele disse: eu não consigo julgar. Deus é assim também. Há alguns anos, irmãos, foi publicado um livro. Mas antes do livro eu quero contar um negócio para você. Eu quero que você traga a sua memória agora. Preste atenção em mim aqui, por favor. Olha aqui para mim. Eu quero que você traga à memória o pior momento da sua vida. Traz a memória, esse pior momento da sua vida. Que é isso, pastor? Está maluco? Não, traz a memória. O pior momento da sua vida. Agora, o pior momento da sua vida, potencializado também, esse pior momento da sua vida, com esse elemento que eu vou dizer para você. Com a sensação de que nunca mais ele vai passar. Está conseguindo pensar aí? O pior momento da sua vida e com a sensação de que ele nunca vai passar, que ele vai ser eterno. Está pensando aí? Você sabe que existe um lugar que é assim? Que lugar que é esse? O inferno. Lá é assim. O pior momento da sua vida nesta terra, pensando que não existe saída e ele nunca vai amenizar e muito menos passar. Eu fui ler umas coisas, que eu não recomendo que você leia, mas fui ler uns negócios a respeito de algumas descrições do inferno. E uma das que eu li, eu achei assim, que é muito a cara do diabo mesmo, diz o seguinte, que o homem estava sendo ali torturado por um demônio e o seu corpo era picado em pedacinhos. E um estalar de dedo, ele voltava novamente a se recompor para que se iniciasse novamente a sessão de picar aquele corpo em picadinhos de novo. Esse é o inferno, irmãos. Você acha que esse é o lugar que o Senhor preparou para a igreja e para você? Não é o nosso lugar. Quem pode dizer, esse não é o meu lugar? Diga comigo, esse não é o meu lugar. O Senhor te fez para morar na eternidade, ao lado do Senhor, gozando de alegria, de paz, de alívio para sempre. Glória a Deus. Existe um médico chamado Maurice Rawlings, e ele fez um livro, e esse livro que ele fez, chamado de Além do Portal da Morte. Esse cara, esse doutor, ele era um médico especialista em medicina interna e cardiovascular. E ele fez o que? Ele ressuscitou muitas pessoas que estavam clinicamente mortas, com as técnicas de ressuscitação médicas. Ele era um ateu convicto e considerava todas as religiões uma farsa. E morrer nada mais era do que uma extinção indolor. Mas algo aconteceu no ano de 1977, que provocou uma mudança dramática na vida desse médico.
Ele estava tentando fazer um homem clinicamente morto de voltar à vida, e de repente esse homem começou a gritar, dizendo que estava descendo às profundezas do inferno. Cada vez mais que o paciente recuperava a batida do coração e respirava, ele gritava aterrorizado: eu estou no inferno. Ele estava verdadeiramente aterrorizado e suplicava que o ajudasse. Seu rosto estampava puro horror. Seu semblante grotesco mostrava que ele estava diante de algo pior que a morte. Suas pupilas estavam dilatadas e ele transpirava e tremia. Então, uma coisa aconteceu, ele disse: não entendeu? Eu estou no inferno. Não me deixe ir para o inferno. O homem falava sério. Ele estava num pânico que eu jamais vira antes. Esse é o relato do Dr. Maurice no seu livro. E a partir de então esse homem se converteu, escreveu esses livros, e ele faz esse relato aterrorizante de como é aquele lugar. O Senhor não nos preparou para aquele lugar. Amém, irmãos? Esse lugar vai ser tão ruim, e tão ruim. O versículo 9 diz assim, ó, que eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vai ser tão ruim, porque nunca mais você vai ter uma chance. Você não, né? Nunca mais as pessoas vão ter uma chance. Muitos podem duvidar do inferno, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos várias citações deste lugar. Ficar na quarentena em casa não foi fácil para alguns, foi complicado. Imagina estar num lugar desse por toda a eternidade. O Senhor não nos fez para este lugar. Amém, irmãos? Teve uma irmã uma vez que disse assim para mim, Dígia: irmãos, nossa, pastor, o céu vai ser chato. Falei: é, irmã, por quê? A gente não vai fazer nada lá. Nós vamos ficar só voando como anjo lá, assim, anjinho, vou na casa do irmão, voei, vou na casa do outro, voei. Nós não vamos ter nada para fazer, nós não vamos ter trabalho, nós não vamos ter animais para cuidar, campo para lavrar. Vai ser mó chato ficar no céu. Nem pensou na perspectiva do inferno, então. Nós estaremos no céu, irmãos, um alívio total, livre de todas esses problemas da humanidade, de todas essas coisas que nos sobrevêm nessa vida. Lá nós estaremos gozando de alegria eterna, irmãos. Lá nós veremos o nosso Deus face a face. Lá nós receberemos a revelação diária de quem Ele é, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Lá não haverá nenhuma preocupação dessas que nós temos agora. Esse cara não para de falar e amanhã eu tenho que trabalhar. Sabe por quê? Porque lá nós vamos viver a eternidade na perspectiva eterna. Lá os dias não terminam, lá nunca termina, lá nunca acaba. Lá é eterno, lá é para sempre, é alívio para sempre. A propaganda do Eno é mentirosa. Alívio imediato. O alívio imediato nós vamos ter o dia que nós estivermos na glória com o Senhor. E a palavra de Deus diz que vai ser num piscar de olhos. Já pensou, Sandra? Eu estou aqui, pisquei, não estou mais. Sumi. Aleluia! Glória a Deus! Você pensa nesse dia, irmão? Eu quero voar, eu vou voar não sei quantos quilômetros por hora, né? Vou voar na direção do meu Senhor. É nessa perspectiva que a gente tem que pensar. O céu foi criado para aqueles que amam a Deus. O céu foi criado para aqueles que obedecem o Senhor. Paulo está dizendo aqui para eles, ó, isso aqui serve para vocês, meus irmãos. Isso aqui serve para vocês, para estimular vocês a permanecerem, a continuarem. Irmão, permaneça, continue. Ah, pastor, não está indo ninguém na igreja. E eu com isso. Jesus está aqui neste lugar, aleluia. As pessoas estão com medo, pastor. Amém, irmão, fique em casa, cuide-se. É de grupo de risco, não tem que estar aqui mesmo. Cuide-se. Prolongue a tua vida, sabe para quê? Para você continuar vivendo nesse mundo, sendo bênção para outros. Quando eu conheço e tenho uma breve olhada de como vai ser o inferno, eu não quero que os meus amigos, eu não quero que os meus pais,
que os meus familiares, eu não quero que os meus vizinhos, eu não quero que ninguém vá para este lugar. Então qual é a minha missão? Qual é a missão da igreja? Vamos trabalhar para fazermos o possível, para tirarmos uma maior quantidade de pessoas das garras e da mão do diabo. Como nós fazemos isso? Eu queria tanto quebrar o coração das pessoas que está endurecido. Fazemos isso de joelhos no chão, orando, buscando ao Senhor, sendo diligente, orando, buscando a palavra de Deus. Essa palavra vem para você nessa noite, para estimular você, a sua gratidão em Jesus, e no despertar nessa noite, a pregar o Evangelho a quem não conhece Jesus. A única opção de se livrar disso é através de Jesus. E ele termina no versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12 diz assim: por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, de obra e de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A oração final de Paulo diz que isso se cumpra com poder, e pelo poder do Senhor, ser digno do reino, e que as pessoas olhem para você e vejam a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Libertos. O Senhor te liberte dessa língua suja. Que vergonha aquele pastor. Que vergonha. Viram isso nas redes sociais? Que vergonha. Eu não sei quem que falou, foi você que me falou? Que o Luciano Subirá disse, né? Como que foi a frase do Luciano? Uma igreja não deveria ouvir quem... Como é que é? Não, tira o véu aí, irmã. Fala, irmã. Não deveria ouvir alguém falar de Deus que não trata a esposa bem. Não deveria. Que o Senhor nos livre da língua maldita, da língua suja. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, o Senhor vai ser glorificado em você e você vai ser glorificado nele. Amém, querido? O Senhor vai ser glorificado em você e você vai ser glorificado nele. É o que Paulo está dizendo aqui no final. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja uma palavra de encorajamento para você, de consolo. Quem recebe, diga amém. Eu recebo. Fala assim: eu recebo, pastor. Recebo.